Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like pra mim agora no começo do vídeo que ajuda bastante o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Me segue também nas minhas redes sociais. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios. E hoje eu tô aqui toda de Lalite, tá? Hoje eu vou ter que mostrar pra vocês, tá, gente? Eu tô aqui com um brinco, tá? De coração, super delicado, tá? Lá da Lalite. E com um colar também, tá? Essa choker aqui, corrente, tá super em alta agora. Não é o foco do canal, os acessórios, tá? Mas eu não poderia deixar de falar dos acessórios hoje que tão lindos, gente. Tô apaixonada nesse brinco aqui, que é lançamento. Lá conferir. Vou estar deixando aqui na tela pra vocês. Então vamos lá começar nosso arquivo misterioso de hoje. O arquivo misterioso de hoje vai contar a história de Ronald Dominique, o estrangulador de Bayeux. Ronald Joseph Dominique nasceu em 9 de janeiro de 1964 em Thibodaux, Louisiana. Os pais dele eram trabalhadores pobres que moravam em trailers ali da região. Ele era mais novo de 2 filhos. Não tem muitas informações da infância dele, só que foi muito turbulenta e acabou sofrendo vários traumas. E um desses traumas foi que ele acabou vendo a mãe dele tendo relações sexuais com o tio dele. Então ele conta que aquilo acabou chocando muito ele. Ele ficou muito traumatizado por bastante tempo, que ele nunca conseguiu esquecer aquela cena. A situação financeira do Dominique e da família dele são bem pobres. Mas mesmo assim ele conseguiu frequentar uma boa escola. Ele frequentou a Thibodaux High School, onde ele concluiu os estudos e se formou em 1983. Depois de terminar a escola, ele acabou ingressando na Nicholls State University e acabou estudando informática e ciência, mas um tempo ele acabou desistindo e ficou desinteressado. Nessa época ele acabou sofrendo bastante bullying, né, por conta do seu peso, de sua aparência, então ele sofria bastante por conta disso e também pela capacidade dele de aprender as coisas com mais dificuldade. Ele era muito tímido também, então por conta disso ele sofria bastante. Chegou também a cantar no coral da escola por algum tempo, mas mesmo assim considerado antissocial e não era popular. Na escola ele acabou descobrindo que ele era gay, mas por muito tempo ele negou isso. E ele também sofreu bastante bullying por conta disso, das pessoas zombarem ele, né, por ele ser gay. Sempre negou e dizia que não era. E ele acabou visitando vários bares gays da redondeza. E alguns dos colegas dele viram, né, os colegas da escola viram ele nesse bar e começaram a zoar ele mais ainda. Então ele ficou muito bravo e nunca mais frequentou esses bares por conta disso. E também ele começou a sofrer muito mais bullying. Em 12 de junho de 1985, o Ronald ele foi acusado de importunação sexual pelo telefone. Ele acabou tendo que pagar uma multa de $75. Então essa foi a primeira vez que ele teve problemas, né, com a justiça, né, com as autoridades. E por conta dele não ter se interessado em fazer faculdade nem nada do tipo, ele acabou não conseguindo bons empregos. Então ele não queria trabalhar de carteira assinada nem nada do tipo. Então ele fazia vários bicos de várias coisas, de vários serviços, e ele não parava em nenhum serviço. Ele tinha problemas no coração, então muitas vezes esse problema dava fortes dores no peito, então ele ficava impossibilitado de fazer qualquer coisa, e outros sintomas deixavam ele até impossibilitado, acamado, tendo que a irmã dele ou a mãe dele cuidar dele. E por muito tempo ele começou a morar com a mãe e com a irmã, porque ele não tinha nenhum emprego fixo, então ele não conseguia se manter. Então ele ficava morando na casa de uma ou na casa da outra. Em 1994, ele acabou sendo preso por dirigir embriagado. A polícia notou o bafo dele, o teste de bafômetro, e constatou que ele dirigindo bêbado. Então ele foi preso e foi multado e pagou a multa. Depois, em 25 de agosto de 1996, Lu pulou da janela do quarto da casa da irmã do Dominique e disse que o Dominique tinha tentado abusar dele e tentado matá-lo. Então ele foi acusado novamente. Então ele foi preso e a fiança era de $100 mil. Porém, eles procuraram, né, essa vítima, esse homem, só que eles não conseguiram localizar ele. Então acabou ficando por isso mesmo, e o caso foi arquivado e o Dominique foi solto.
Eu vou estar me referindo aqui como Ronald ou como Dominic, tá, gente? Então não fiquem confusos, tá? Que o Dominic é o sobrenome dele, tá? Então às vezes eu vou falar Ronald e às vezes eu vou falar Dominic. Em 10 de fevereiro de 2012, o Ronald foi preso novamente. Dessa vez por agredir uma mulher no rosto. Eles acabaram tirando uma briga de estacionamento e o Ronald deu um soco no rosto da mulher. E eles acabaram discutindo e ele acabou sendo preso. Porém, eles fizeram um acordo de reconciliação e ele acabou sendo solto e não precisou pagar fiança nem nada do tipo. E o Ronald passava bastante tempo em bares gays. Ele se apresentava como drag queen e ele também se vestia várias vezes como Patti LaBelle, que é fã dela. Mas porém ele também era desprezado pela comunidade gay local. Então, em julho de 1997, ele fez sua primeira vítima, David Mitchell, de 19 anos. Ele ofereceu uma carona para o David enquanto o David estava voltando da casa da avó dele. Era o aniversário de um parente e ele estava na estrada, e o Ronald ofereceu carona para ele e ele acabou aceitando. E o corpo dele foi encontrado em 14 de julho em uma vala em uma área arborizada perto de St. Charles, 2 dias após ele ter sido visto pela última vez. E a perícia afirmou que havia água nos pulmões do David e não tinha nenhum vestígio de agressão, nem de drogas e nem nada do tipo. E a morte dele foi considerada como acidente, porém o pai dele disse que ele era um ótimo nadador e que ele não poderia ter morrido afogado porque ele sabia nadar muito bem. Quando acharam o corpo dele, as calças dele estavam abaixadas, né, até os tornozelos. Então não teria como ele ter morrido daquela forma. E também o nível da água dos mares, dos rios, estava muito... teria como ele não poderia ter morrido de forma acidental. Sua segunda vítima foi em dezembro de 97, também perto da paróquia de St. Charles. A vítima, Gary Pierre, de 20 anos, e o corpo dele foi encontrado sem nenhum sinal de trauma físico nem droga do tipo no organismo. A outra vítima foi em 31 de julho de 1998. Larry Ronson, de 38 anos, era viciado em droga e o Ronald acabou convencendo ele a ir até a casa dele para eles usarem droga. E o Ronald, ele mostrava uma foto de uma mulher muito bonita e dizia que era a mulher dele. Então ele oferecia drogas, né, e dizia que a mulher dele queria ter relações com outros homens e ele iria ficar assistindo. Então ele convencia as vítimas dessa forma. As vítimas do Ronald eram homens de 16 a 46 anos. E a maioria das vítimas é afro-americana e todas as vítimas ele encontrava andando sozinho em rodovias e áreas mais afastadas. Ele também conseguiu algumas vítimas em bares gays. Todas as vítimas ele levava na caminhonete dele e descartava os corpos em áreas afastadas, áreas rurais e remotas. No início de outubro de 1998, o Ronald conheceu Oliver LeBans, de 27 anos. E depois que o Ronald foi preso, ele contou que ele ofereceu drogas, né, e relações sexuais para o Oliver. Então ele conseguiu atrair e levar o Oliver para casa dele. Ele espancou o Oliver, estrangulou e acabou abusando dele. O corpo do Oliver foi encontrado em 4 de outubro aos arredores de Mater. A autópsia, né, viram que a forma que ele havia morrido, e também foi encontrado sêmen no corpo dele. E os parentes do Oliver disseram que ele havia recorrido às ruas, né, que ele estava morando na rua por conta dele ter sido demitido por motivo do emprego por conta do uso de drogas. Em outubro de 1998, ele conheceu Joseph Brown, de 16 anos, e então ele ofereceu vender drogas para ele, atraiu ele para o caminhão dele e acabou batendo na cabeça dele com um objeto pontiagudo. Ele acabou estrangulando ele com um saco plástico até a morte. Em maio de 1999, o Ronald andando por Kenner e ele acabou avistando um homem, Noel Head, de 21 anos, e o Manuel acabou oferecendo drogas para ele. E ele acabou aceitando, né, e pediu pro Manuel entrar no caminhão dele. E assim que ele entrou, ele acabou agredindo o Manuel, acabou abusando dele e estrangulou ele até a morte. E depois ele descartou o corpo dele em uma lixeira em uma zona industrial na cidade. E essa área ficava a cerca de 1 quilômetro onde ele tinha descartado o corpo do Joseph Brown e o corpo dele, né, do Manuel, encontrado vestígios de sêmen também. No final de 2002, o Ronald e a irmã dele acabaram se mudando para uma área rural de Bayou Blue
E lá ele acabou arrumando um emprego como especialista que verificava os níveis de eletricidade de uma fonte de energia local. Esse emprego, ele podia viajar várias vezes, então todas as vezes que ele viajava ele acabava fazendo mais vítimas. E nessa época o Ronald acabou matando Bethel Woods, de 19 anos. Então ele acabou matando ele e jogando a bicicleta dele em um canavial. E o corpo dele permaneceu desconhecido até 2003. A causa da morte dele foi considerada como asfixia. Ele tinha problemas de asma, né? Então até o Ronald confessar no tribunal que ele tinha feito essa vítima, todo mundo achou que ele tinha morrido de causa natural. E a última vítima confirmada do Ronald foi Christopher Sutter. Se conheceram no verão de 2006 e acabaram namorando por um tempo. Em 14 de outubro, em um encontro deles, o Ronald acabou batendo na cabeça dele com um objeto pesado. E ele acabou perdendo a consciência e o Ronald acabou matando. E a polícia pegou alguns depoimentos, né, depois de encontrar o corpo do Christopher. A polícia pegou alguns depoimentos de pessoas conhecidas e eles descreveram que a última vez que viram ele estava dentro de um carro com um homem em um carro SUV preto. Porém, eles não conseguiram descrever esse homem, não conseguiram fazer um retrato falado. Em novembro de 2006, um morador de Bayou Blue, o Rick Wallace, ele acabou indo até a polícia e foi até a casa do Ronald. E lá, o Ronald tinha oferecido, né, drogas e também tinha falado para algemar ele, porque a suposta mulher dele gostava disso, né. E aí o Rick achou muito estranho e acabou falando que não e foi embora e foi relatar para a polícia. Só que a polícia não acreditou muito porque ele usava, então a polícia descartou esse depoimento. Mas algum tempo depois, né, de todas essas vítimas, a polícia resolveu interrogar o Ronald. Enquanto ele estava lá na delegacia, eles pediram uma amostra de DNA do Ronald e ele concordou e resolveu dar essa amostra. Na semana seguinte, os testes de DNA bateram, né, com amostras, né, de DNA que foram deixadas nas cenas dos crimes do Oliver e do Manuel, né, aquelas amostras de sêmen que eu falei pra vocês, elas bateram, né, com o DNA do Ronald. Então, a polícia emitiu um mandado de prisão para ele. Em 1 de dezembro de 2006, o Ronald foi preso em um abrigo para moradores de rua. E a polícia perguntou, né, por que ele estava lá, e ele disse que ele sabia que era questão de tempo para a polícia pegar ele, então ele resolveu sair da casa da irmã dele para não dar trabalho para ela. E na delegacia, o Ronald cooperou bastante com a polícia, ele acabou confessando 23 assassinatos e detalhando totalmente com vários detalhes que só a polícia sabia. Inicialmente, ele não disse que ele matou porque ele quis, ele disse que só foi defesa, que a maioria das vítimas ele oferecia para ter relações sexuais. Não, elas desistiam de última hora, ou que depois das relações as vítimas cobravam, então ele acabava ficando muito bravo e acabou matando as vítimas por conta disso. Mas ele disse que não atacou ninguém. Ele disse que ele silenciava as vítimas, né, porque ele não queria ser preso novamente, porque quando ele foi preso ele acabou sendo violento na prisão, tinha sofrido bastante, então ele não queria voltar para a prisão, então ele silenciava as vítimas. E durante esse tempo que ele ficou preso, ele acabou desenvolvendo vários transtornos mentais e físicos também. Então, em 24 de setembro de 2008, o Ronald ele aceitou um acordo de confissão com os promotores e o tribunal considerou ele culpado, tendo a pena de 8 prisões perpétuas sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente ele tem 59 anos e continua preso até hoje. Então agora eu vou dar minha opinião para vocês. Eu acho, né, que o Ronald sofreu vários traumas, né, na infância dele. Nada que justifique, né, tudo que ele fez, mas que a maioria dos serial killers, eles sofrem vários traumas, né, na infância, para eles se tornarem, né. Não que seja um padrão, tá, gente, mas a maioria é por conta disso, né. Tem várias pesquisas que mostram que isso realmente é verdade, né? Então eu acho que o Ronald ele passou por várias coisas, né? Desde criança, vários traumas que levaram a ele, né? Desencadearam várias coisas nele para ele fazer essas vítimas. Eu acho também que ele fez muitas vítimas, né? E a maioria eram pessoas moradores de ruas, pessoas com algum vício, então que eram mais difíceis, né, de ser identificadas. Então, porque a maioria, algumas não tinham famílias nem nada assim, então ninguém procurava, então não tinha o que investigar, né? A polícia não tinha o que investigar, né, se ninguém denunciava. Mas ainda bem, né, que ele tá pagando pelos crimes e que continua preso até hoje.
Eu quero saber também a opinião de vocês, tá? Deixem aqui nos comentários pra mim, quero saber o que vocês acharam desse arquivo misterioso. Já deixa o like pra mim, não esquece, tá? Se não é inscrito, se inscreva. Me segue também nas minhas redes sociais. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo arquivo misterioso.